Paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Vamos começar mais uma live. Graças a Deus. Esperar o pessoal ir chegando aí. Quem for chegando já vai compartilhando aí. Vamos continuar falando sobre a caminhada de Abraão, uma bênção, né? Entender alguns princípios ali. Aleluia. Lembrando que as nossas lives são segunda, terça, quinta e sexta aqui no meu perfil. E na quarta-feira, né, com o pastor Lorinil no perfil dele. Mas, normalmente, às vezes, o Marco que aparece aqui, né? Paz do Senhor, Ana Ferreira. Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Sinta a presença do Senhor nesse lugar. Fogo do Senhor. Fogo nesse lugar. Paz do Senhor, Ellen. For chegando, você vai dizendo como é que tá a imagem, o áudio. Paz do Senhor, Ítalo. Compartilhe aí, pelo menos com... puder, pelo menos com 3 grupos aí que você tem aí. 3, 4 grupos. E no domingo, né, queridos, vamos ter a culto drive-in. Você pode ir lá com o seu carro, com a sua moto. Se for de moto, você vai levar a máscara. Fica ali por volta, né? É meio que nós estamos encontrando para fazer nesse período, né? Lembrando que quem puder falar como é que tá a imagem, o áudio aí. Tudo bom? Tudo bem com vocês, animados? A paz do Senhor. João Ramos, a paz do Senhor. Então, a paz do Senhor, Maria do Si. Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Se manifesta a presença. Dá mais só uns minutinhos para você chamar todo mundo. Sentar bem confortável aí. Se ajeitar. Nós vamos trazer a palavra do Senhor e no final orar, né? Depois orar pelos seus pedidos, né? Em nome de Jesus. Senhor, tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor. Paz do Senhor, Tainara, tudo bem? Paz do Senhor, Luan, Diego. Tudo bem-vindo, Senhor. Tua presença, Senhor, é o mais importante nesse lugar. Espírito Santo sopra sobre esse lugar, não te trazendo vida. Do principado, potestade, do domínio, tudo que tenta de alguma forma influenciar, atrapalhar essa live, nós amarramos por cima de nome de Jesus. Cada segundo dessa live, eu posso, como cada momento dessa live, eu posso
voando de tão prazeroso, Senhor. Que essa live passe por um segundo de tão prazeroso. Toda distração, repreendido em nome de Jesus. Toda tristeza, todo torpor, fora em nome de Jesus. Desviar o espírito de vida com essa soprar. Traz amor, alegria. Quando a tristeza vai embora. Vem a sabedoria do Senhor, a direção do Senhor. A alegria, o ânimo do Senhor em nome de Jesus. Ouvir a palavra. Nós temos falado, né, da Abraão, né, da caminhada dele, né? Cada parte da caminhada dele são pelo menos 4 fases, nós podemos dividir ele. Cada uma delas está ligada, né, diretamente com a caminhada que Jesus fala na parábola, né, do semeador. Se você já leu a Bíblia, você sabe disso. Essa parábola do semeador, né? Talvez a ligação com Abraão, talvez não, né? Nós já falamos sobre as 2 primeiras fases, a parte física, depois a sentimental, mental, né? Primeiro fala da semente que foi lançada à beira do caminho. Né? Veio o maligno, as aves do céu, né? Arrebato simboliza, né, o maligno arrebatando, roubando a semente. Segundo, já caiu um solo rochoso, né? Não se firma muito bem, né? Não tem raiz muito firme. Então ela também ela morre ali rapidinho. Simboliza aquele que recebe a palavra com alegria, mas a perseguição, né? E a pressão, né, ao redor dela, né? Impedem ela de avançar. Fala daquela parte que Abraão foi pressionado pelo tempo e acabou tendo que ir para o Egito. Né? Por que ele teve que ir para o Egito? Porque estava com uma fome naquele lugar e ele foi lá para procurar sustento, mas ali foi um preço muito alto, né? O preço foi deixar a esposa dele ficar, né, com o faraó. Ele sai dali com riquezas, mas ainda tem problemas ali, né? Você vê a restituição ali, o tempo, tanto, 2 vezes pelo menos que ele pisa na bola, né? Ele tem que fazer uma restituição, ele faz uma oferta, nós já falamos sobre isso. Ele faz uma oferta específica relacionada, né, a gente se arrepender, mudar o caminho, e ele faz um ato profético para receber a restituição. E depois ele tem que fazer isso de novo com a circuncisão. São atos proféticos de restituição que ele faz. Para nós que estamos em Cristo Jesus, circuncisando o coração, claro. Mas muitos dos princípios que nós vemos ali são ainda válidos. Vamos começar então a nossa live, né, queridos? Vamos orar. Quem puder ainda compartilha aí, tem um botãozinho que você aperta aí para compartilhar. Aqui embaixo, tem uma parte de compartilhar ali, principalmente quando você clica em cima, abre, né? Paz do Senhor, Patrícia, vizinha aqui. Paz do Senhor, Tainara. Paz do Senhor, Diego Luana. Paz do Senhor, João, Paulo. Paz do Senhor, Alexandra Ramos. Paz do Senhor, tio Roberto, pastor Roberto. Paz do Senhor, Maiara. Paz do Senhor, pastor Silvana. Vamos começar então, em nome de Jesus. Sura Madeira. Esperamos o espírito de vida aqui fluindo. Em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. Temos a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Entra desde já nos lares agora, em nome de Jesus. Trazendo vida, em nome de Jesus. Que não vaziamos, só vem aquilo do Santo Espírito. No final nós vamos orar pelos seus pedidos. Então tá aí para você digitar. Não se esqueça, se você estiver assistindo o vídeo compartilhado, tem que ver comentar no meu perfil para que eu consiga ver o seu comentário, senão eu não vou conseguir ver. Tá bom? Em nome de Jesus. Toda tristeza fora em nome de Jesus. Do que prende o sentido espiritual de cada vida foi embora em nome de Jesus. Chega. O Senhor toca. Curando e libertando.
Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Então, como nós estamos falando em Gálatas, capítulo 3, a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus foi derramado, né? Jesus se fez maldição por nós, para que nós tivéssemos acesso à bênção, né? Para que nós, gentios, tivéssemos acesso. Quem são os gentios, né? Que vocês são pessoas que gostam de fazer gentileza. Não, gentios são um povo que não é judeu, né, queridos? Paz do Senhor, Rafa Gonçalves. Paz do Senhor, Gisele. Então, aqui em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, o sacrifício de Jesus era para que nós recebêssemos pela fé, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão chegasse a nós, para que pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Ou seja, esse Espírito prometido é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem tem o poder para nos abençoar em todas as áreas da vida. Paz do Senhor, Elisângela. Em todas as áreas, seja física, sentimental, financeira, espiritual. É o poder do Espírito Santo. É Ele quem criou os céus e a terra. A Bíblia diz que disse Deus, haja luz, né? E houve luz, mas eu pouco antes falar que o Espírito de Deus agitava sobre a face das águas, né? Havia a palavra, o Logos, liberada, mas era o Espírito Santo quem fazia as coisas acontecerem, é Ele quem faz. Mas Ele delegou a autoridade para o homem no sexto dia, né? Ele deu autoridade para o homem, e essa autoridade foi transferida de pai para filho, né? Até chegar a Abraão. E em Cristo Jesus nós temos acesso a essa bênção. Né? A bênção foi prometida, na verdade, ao descendente, aqui o texto diz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Né? E em Cristo Jesus nós temos acesso a todas essas bênçãos. Aleluia! Todas as bênçãos. Né? Mas Abraão, embora nós recebamos, já temos acesso a ela, é como um testamento. Ele até fala que, ontem eu falei um pouco sobre isso, né? Quando fala de aliança, é testamento. O testamento só é válido na morte do testador, né? O velhinho lá morre e deixa os seus bens. Então por isso que Jesus tinha que morrer para entregar para mim e para você. Ele tinha que vir com um corpo físico, como homem, porque a autoridade está nesse corpo nosso, aqui na terra. Ok? Deus delegou essa autoridade àqueles que têm o corpo. Mesmo o inimigo, mesmo os espíritos malignos, eles precisam de pessoas com corpo para poderem se agir aqui na terra. Para o Senhor Gabriel Lima. Eles precisam que alguém faça, a pessoa peque, a pessoa faça coisas erradas, para dar legalidade para que eles consigam agir aqui na terra. E Deus, Ele age da mesma maneira. Ele precisa que você ande de acordo com a vontade dela, você creia, você tem atitudes de fé para que ele se manifeste. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por obras. Obras que são essas? Obras da lei. Né? Você não precisa circuncidar novamente, você não precisa aqueles rituais. Mas a continuação do texto diz assim: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, não é por obras que nós somos salvos, não é porque você é uma pessoa boazinha, é pelo sacrifício dele na cruz. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e crer que ele ressuscitou. E nesse instante você é justificado, o sangue de Jesus te lava. Por isso que Jesus morreu na cruz. Mas a sua caminhada a partir de agora é para andar em boas obras. Ou seja, nós somos salvos não por obras, mas para as obras. Tem gente que pensa assim:
Ah, não, mas eu devo ter um lugarzinho guardado, reservado para mim lá no céu. Né? Porque eu sou uma pessoa boa, né? Eu ajudo os necessitados, eu faço isso, eu faço aquilo, aquilo outro, eu não faço mal para ninguém, não é verdade? Mas, na verdade, a pessoa pode ter sido o maior bandido do mundo. Aquela pessoa ninguém valoriza ela. Né? Um bandido, um ladrão, um assassino, não importa. Pior pessoa do mundo. Se ela se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, o sangue de Jesus lava ela. Enquanto às vezes uma pessoa que andou toda certinha, pode ser que ela não seja salva. E por que isso? Porque a partir do momento que o homem pecou lá no Éden, não tem como você simplesmente pular, correr assim, pular para a vida eterna. Não tem como você fazer isso. O ser humano não tem essa capacidade. Isso é uma coisa espiritual. Precisava ser apagado o pecado que fazia a separação. Foi a aliança adâmica, a aliança que Deus fez com Adão. Falou, olha, o dia que você pecar, você vai morrer. Morrer em que sentido? Espiritualmente, você vai ser desligado. E para que houvesse restituição dessa posição do homem em Cristo, apenas por um sacrifício. Apenas por sacrifícios. Tinha que ver, já desde quando ele faz isso, logo depois que o homem peca, ele faz a promessa de que a semente da mulher, né, que o fruto da mulher ia ser canal. E quem que era essa pessoa? Era o descendente, que era Jesus. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei, mas Jesus conquistou a lei. E aqueles que vieram antes de Jesus conquistaram aqueles que eram da fé de Abraão. Desde o Antigo Testamento já era fé, não era diferente no Antigo Testamento. Só que a diferença é que eles queriam naquele que ainda veio, enquanto nós queremos naquele que já veio. E quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E agora nós temos direito às bênçãos. Elas são nossas em Cristo Jesus. Mas para que vivenciemos elas, nós precisamos andar em boas obras. Nós temos que ter atitudes de fé. Ou seja, imagine alguém que tenha aceitado Jesus, mas anda em completa desobediência. Paz do Senhor, Adriane Vasco. Né? Essa fé ela é falsa. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Não é verdade? Ou seja, como se ela dissesse assim, ó, tem veneno, fala para o pessoal, tem veneno na água. Ela continua tomando, por quê? Porque eu sei que não tem veneno. Eu não acredito, na verdade, que tem veneno. Então é a mesma coisa que a pessoa que fala que aceita Jesus, que crê em Jesus como Senhor, mas anda fora da vontade, quer dizer, ela não crê realmente. A fé não está acompanhando o que ela está fazendo, não é verdade? Ela diz uma coisa e faz outra. Então as nossas obras têm que andar junto. Mas como que elas vão andar junto? Por que não é mais legalismo? Qual que é a diferença? Que agora é pela fé. Mesmo o texto de Gálatas aqui está falando sobre isso, que é o fruto do Espírito. É pelo Espírito Santo que nós vamos fazer isso aqui. Não é na tua força, na força do teu braço. Como nós estávamos falando lá em Gênesis, a paz do Senhor, Maria Lucia, a paz do Senhor, Marlon Balu. Em Gênesis, depois que ele sai da sua terra, Abraão sai da terra dele, da sua parentela, está na primeira fase da vida cristã. Né? A parte física dele, tem que caminhar. Depois chega a pressão e ele cede, infelizmente, e vai para o Egito. Sai de lá com riquezas, mas a mulher dele ficou lá. Teve que ficar por um tempo com o faraó. Depois ele recupera, claro. E Deus manda ele fazer uma restituição. Deus, é impressionante como Deus dá oportunidades para Abraão. Ele dá uma nova oportunidade para ele, mas logo depois ele erra. E ele vai lá. Você tem um encontro lá com Melquisedeque, entrega o dízimo, recebe o pão e vinho. Depois ele faz outra oferta em direção à palavra que ele recebeu. E logo depois ele tem relação com Agar e tem um filho. Porque a Sara chega lá e oferece a serva dela, pensando, oh, Deus prometeu, né? Então é como se ela quis dar uma ajudinha. E esse filho é o filho da carne. Deus tinha uma promessa para Abraão, que havia multidões a partir dele. E a Sara tem uma ideia ali, sabe? Boas intenções. Né? De boas intenções, alguém já disse, o inferno está cheio. Né? De boas intenções. E ela teve uma boa intenção ali no começo. Vamos tentar ajudar aqui Deus. Deus falou, mas ela já não estava acreditando que ia ser dela, ela estava sem hora, né? E
acontece de nascer aqui um filho. E esse filho aqui, a Bíblia ainda fala que depois ela briga lá com a Sara, humilha ela lá, ela sai da casa lá e vem um anjo falar com Agar. E ele fala, disse o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro todos os seus irmãos. É muito interessante isso, porque o entendimento de alguns historiadores, eu acredito que eles mesmos falam isso, os árabes, o povo árabe que mora ali aos redores de Israel, eles se consideram, são os descendentes de Ismael. E é meio que ter de certeza que já estava profetizado a maneira que eles iam viver. Eles viviram uma espécie de briga até hoje, não é verdade? Então eles são um povo gentil e todos os árabes, Deus ama todos eles. E todos eles estão disponíveis à salvação em Cristo Jesus. Mas a aliança era com o povo judeu no começo. Aqui. E ele era o filho, representava, embora Deus ainda abençoou ele não era o filho da promessa de Deus. Ele foi um filho concebido fora do casamento, da vontade de Deus. E isso aqui rendeu a Abraão mais cerca de 14 anos de espera. Ou seja, esse errinho aqui dele, que não foi um errinho, foi um errão, ele teve que esperar 14 anos para que viesse a restituição. Deus perdoou, mas eu só fui falar com ele muito tempo depois. E aí quando Deus fala, né, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus de Abraão, ainda anda na minha presença e sê perfeito. Ou seja, Deus aparece de novo e fala, agora Abraão, anda íntegro, para que eu consiga te abençoar. Ou seja, ele teve que esperar cerca de 14 anos de novo para ter o filho, para ter o Isaac, por causa de um erro. Isso travou a vida dele, porque ele fez um erro aqui de ter relação com a outra mulher. Por isso nós não devemos andar na carne, queridos. As nossas decisões, elas devem ser no Espírito. Okay? A bênção vai vir, mas ela é pelo Espírito. Não esteja, às vezes ela demora um pouquinho a bênção, às vezes nem é muito. Está prestes a chegar a bênção. Né? Até alguém já disse alguma coisa assim, né? Que um pouquinho antes de chegar a bênção, chega a falsa bênção, né? Chega aquele que não é de Deus. Está prestes a chegar a bênção de Deus, e aí o inimigo apresenta uma segunda oportunidade, um caminho mais rápido, né? Para você. E a Bíblia ainda fala, aqui em Gálatas, no capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que estáis sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Interessante que o nome Sara significa princesa. Um era da escrava, outro era da princesa. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, ou da livre, mediante a promessa. Lembra que a promessa de Deus para Abraão era, na verdade, o evangelho pré-anunciado. Porque a palavra era que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não só judeus, mas todas as famílias da terra. Ou seja, era o evangelho. E Jesus é o herdeiro da promessa. E a promessa era, na verdade, o testamento. Testamento por quê? Porque era uma aliança que Deus estava fazendo. E ele fala aqui, mas a escrava nasceu segundo a carne, ou da livre mediante a promessa. Né? Mas puxa, mas um filho, como é que pode um filho, né, não ser uma coisa de Deus? Né? Deus colocou em nós a capacidade de gerar filhos. Né? Fisicamente, nós podemos gerar filhos. Né? Todo mundo é de Deus, todo mundo tem espírito, né? Mesmo aquela pessoa que aconteceu isso, como no caso do Ismael. Mas não era, mas quanto ao propósito, ao chamado, a vontade perfeita de Deus, não era a vontade perfeita de Deus. Né? Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus não faz isso. A gente que entorta. Aí Deus pega aquele erro e move ali e usa aquela situação para transformar em bênção. Né? Às vezes você está passando por um perrengue, por um problema de saúde, das finanças, alguma situação. Não é Deus quem faz isso.
Mas Deus usa a situação. Você entende? Não é Deus quem faz o sofrimento, mas Deus usa o sofrimento. Aleluia! Glória a Deus. O texto diz assim: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual. Está em escravidão com os filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Lá depois, lá no versículo 28, fala: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Ou seja, Paulo identificou aqui que era profético aqui, né? Era profético a questão daquilo que estava acontecendo, assim como nós hoje somos filhos do Espírito, né? Isaac era mais do que um filho da carne, ele era filho do Espírito, né? Um filho pela fé. E assim nós também somos filhos do Espírito, filhos pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, não na carne. Como nós temos falado sobre essas fases de crescimento em Deus, né? Como Abraão, as fases que ele vai crescendo, você precisa entender que não é na tua força que você vai conseguir isso. O próprio texto de Gálatas, que está ali, começaram a fazer na carne, começaram a tentar voltar para a lei. E ele fala que é pelo fruto, que o fruto do Espírito é o cumprimento de toda a lei. Né? Que é o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fé, mansidão. Mas ela não é uma coisa que vem de você naturalmente, é do Espírito Santo. Ou seja, você tem três partes: corpo, alma e espírito. E você tem que se encher do Espírito, estar cheio do Espírito. E o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito, você fica cheio de paz, cheio de alegria, de amor. Você começa a ter mais domínio próprio. E com tudo isso fluindo na sua vida, você vai conseguir vencer e andar de acordo com a vontade de Deus na vida física, na vida sentimental, financeira e espiritual. É muito interessante que essa fase da vida dele, essa terceira fase aqui, depois que ele faz o altar dos Carvalhais de Mamre, se você não quiser entender melhor, volta nas lives anteriores depois, não agora. Agora fica aí, você vai entender essa parte, em nome de Jesus. Creio que você vai entender. Quando ele está aqui nessa terceira fase aqui, ele erra ali e o Senhor aparece de novo e dá mais uma oportunidade para ele. E agora ele tem que fazer a circuncisão como ato profético. E depois disso, de praticar a circuncisão, o que acontece? Acontece uma coisa maravilhosa. Na verdade, nessa terceira fase, Deus ensina muito ele a ser sacerdote. Veja que ele faz os sacrifícios muito parecido com um sacerdote. Ele entrega o pão, ele entrega o dízimo, recebe o pão e vinho do Melquisedeque, que era sacerdote de Deus Altíssimo. E aqui, de novo, ele começa a ter comunhão com Deus. Talvez você que não está muito acostumado com os termos bíblicos, o que é sacerdote? Né? A Bíblia fala que nós em Cristo Jesus somos reis e sacerdotes, a paz do Senhor do Iracema. Né? Nós somos reis e sacerdotes. Sacerdócio fala daquele que sacrifica, né? Daquele que tem uma vida fala da parte do relacionamento com Deus, da intimidade, das práticas espirituais. E isso não é só pastor, né? As pessoas já pensam no sacerdote naquele líder religioso também. Né? Ele tem uma vida específica na parte sacerdotal. Mas todos nós cristãos somos chamados, no Novo Testamento, a sermos sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Todos nós somos chamados a ter um relacionamento pessoal com Deus. Né? E aqui no capítulo 18, Abraão, né, já estamos quase encerrando aqui para orarmos pelos seus pedidos. Em Gênesis 18 fala: apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamre. Ainda ele estava aqui nessa terceira fase, que é uma terceira fase que fala do sacerdócio também. Para que nós venhamos prosperar, nós precisamos entender a fase de prosperidade. Lembra que o terceiro tipo de solo fala daquele solo que caiu entre os espinhos. Ele cresce, mas os espinhos sufocam. E a Bíblia diz que isso significava a palavra, que a pessoa passou a primeira e a segunda fase. Aí ela chega nessa fase aqui, e simboliza as riquezas, a fascinação das riquezas. E os cuidados do mundo. E
E por causa disso, ela fica infrutífera. Ou seja, às vezes você chegou na igreja, tudo, né? Capengando. Acontece muito isso, né? A pessoa vem na igreja, tá capengando, né? Tudo errado, tudo arrebentado na vida dela, ela se arrepende, começa a caminhar com Deus, passa pela primeira parte, física, sofre, chega na parte sentimental, né? Parece que em vez de melhorar, dá uma piorada quando ela vem para Jesus. Mas aí quando chega nessa terceira fase, começa a melhorar as coisas. Ela começa a prosperar. Paz do Senhor, pastor Ivone. Ela começa a prosperar. Começa a ser abençoada. Aí já não começa a ter a oportunidade de viajar para cá, viajar para lá. Aí os cuidados do mundo começam a ser mais importantes, né? A fascinação das riquezas, porque daí começam a surgir mais oportunidades e ela começa quase a não ter tempo para ir na igreja. E isso impede ela de ser frutífera. Impede ela de andar no fruto do Espírito. Andar na vontade de Deus. Por isso que isso não pode acontecer. E para que isso não aconteça, porque você está prestes a chegar no reinado, você está prestes a ser realmente um representante de Jesus na Terra. Para isso, você precisa manter a sua vida de oração. As coisas começam a prosperar, tá, né? Quando a coisa está ruim, né? É fácil orar às vezes, né? A pessoa ora, né? Para quando começa a ficar ruim, a pessoa ora, busca Deus, daí começa as coisas a melhorar, né? Puxa, antes não tinha nem televisão, agora tem Netflix, né? Antes não tinha nada, né? Agora tem mais coisas que podem ocupar o tempo. Mas ela tem que manter o relacionamento. Por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. Nessa fase da vida foi um dos momentos dos encontros mais íntimos, né? Que nós vemos aqui, uma das histórias de encontro com Deus mais íntimas. Que fala assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Paz do Senhor, Ana Ferreira. Já pensou? De repente você está sentado lá, na tenda, no maior calor do dia, e de repente ele olha, o texto diz assim, levantou os olhos, olhou e 3 homens de pé em frente dele. O Senhor veio e se materializou para ele. Já pensou isso? Que legal? Correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Já pensou essa cena? O que você faria se Jesus aparecesse agora? Olha o que Abraão fez. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois de seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: amasse depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado, borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro bom e deu ao criado. Ele se apressou a preparar. Já pensou? Ele correu lá arrumar as coisas, preparar um banquete para o Senhor. Era isso que você ia fazer? O que significava isso? Fica mais um pouco. Né? Já viu quando a visita chega rapidinho e fala: não, pera aí, eu vou fazer um cafezinho. Não, pera aí, fica para o almoço. Não é? Você quer que a pessoa fique mais um pouco. Né? Ele queria ter um momento de comunhão. E a maneira que ele achou ali, eu entendo que ele queria para que ele ficasse mais um pouco, foi preparar algo. Ele preparou ali, na verdade, uma espécie de sacrifício, né? Quando ele mata um animal, ele faz um sacrifício, uma oferta, na verdade, que ele alimenta como uma oferta para o Senhor. E ali vem a promessa do filho, que ele já tinha falado para ele, mas agora, para que se cumprisse, é muito interessante que ele chama a esposa dele. Eu já tinha falado que até aqui era só com Abraão. Mas quando chega nessa fase, ele fala com mais uma pessoa. Tem coisas que precisa ter concordância de 2 pessoas para que aconteça. Tem que ter concordância. Ele fala, e o texto diz que riu-se Sara
no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ou seja, ela começou a imaginar ela tão senhorinha, né? Ele aqui já com praticamente quase 100 anos, se não 100 anos. E ela também bem velhinha. Ela começou a imaginar ela de novo tendo relação com o marido. Ela pensou, meu Deus do céu. Ela achou engraçado aquela cena. Eu pensou, não, eu já já tinha passado, já. Não é nem questão dela ser estéril mais. Ela já era tão idosa que era a própria idade dela, já não permitia. E ela fica imaginando, né? Fica imaginando aquela situação. E ela riu. É muito interessante que Abraão também riu. E o significado de Isaac é ele ri. Aleluia! Ele ri. Deus vai fazer você se alegrar naquilo que hoje é o seu problema. Vai ser motivo de alegria no futuro. Tudo aquilo que para você tem sido até hoje motivo de reclamação, motivo de tristeza, o Senhor vai transformar em motivo de riso. Se você continuar buscando o Senhor. Se você deixar o sacerdócio ser estabelecido na sua vida, começar a desfrutar um tempo a sós com o Senhor, todos os dias. Não há crescimento na unção para que essa bênção se manifeste em plenitude se você não estiver buscando o Senhor. Não estiver na igreja, não estiver orando, não estiver um tempinho a sós com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Não é na carne, é pelo Espírito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes e domínios. Por isso nós temos nos revestir da armadura do Senhor. Estar orando constantemente em Espírito. Vamos orar, queridos. Se você tem algum pedido de oração, agora escreva para que nós possamos orar. Se for algum pedido se tiver algum pedido específico, pode escrever para mim. Se você estiver em algum outro Facebook, né, assistindo um vídeo compartilhado, vá no meu perfil para que eu consiga ver, né? Vá no meu perfil PR Loriano Cleverson Severino. Deve ter algum lugar, talvez você clique e vai lá pro meu perfil. Aí comenta, daí eu consigo ver o seu comentário. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Então você tem que estar sempre vendo aquilo que você precisa já feito. Por que você dá glória? Você dá glória não que ele ia dar glória pelo problema? Não. Ele dava glória pela bênção que viria. Então quando você ora, você já tem que visualizar no seu coração aquela bênção chegando. Às vezes você está até mal, mas se você começar a pensar que você está mal e que você está ruim, que as coisas podem, aí você vai ficar pior. As nossas células funcionam assim, o nosso organismo funciona assim. É como o limão, você começa a pensar em limão, você chupando aquele limão gostoso, mas aquele limão vai começar a salivar, só de imaginar isso. Então você tem que pensar diferente. Não quer dizer que você tem, quando eu digo que é pelo Espírito, não quer dizer que você vai só orar. Claro que tem situações que vai ter que agir, mas essa tua atitude vai ser dirigida pelo Espírito. Em nome de Jesus, vamos orar. Tentar cantar essa porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive,
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer e perdoar. Na cruz morreu, sofreu por meus pecados, mas hoje vivo com Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A dona Iracema pediu oração pelo Benício. Pai, apresenta de notícia, Senhor, na vida do Benício, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, sou Ramanda. Comece já a adorar ao Senhor, visualizar o pedido que você está fazendo, feito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra sobre a vida do Benício. Todo preso, toda perturbação, toda ansiosidade, tudo aquilo que está deixando ele irritado, Senhor, atrapalhando ele, que tem feito ele chorar demais, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos a paz do Senhor sobre a vida do Benício. Sabedoria para a mãe dele, Senhor, para guiá-lo, protegê-lo, para direcioná-lo, Senhor, para fazer a tua vontade em nome de Jesus, Senhor. Toda dor, todo mal-estar, Senhor, possa estar tendo esse desenvolvimento, nós repreendemos em nome de Jesus. Luz de cura e milagres, ministro ele agora em nome de Jesus. Eu quero paz sobre a vida da dona Iracema, a família dela em nome de Jesus. João Paulo, em nome de Jesus, só apresento diante de Senhor a vida do Senhor da Rosilene, na vida do Senhor do João Paulo, Senhor, em nome de Jesus. Quero sabedoria sobre a vida, Senhor, do João Paulo, Senhor, para saber como agir nessa situação, Senhor. O que ele deve fazer, Senhor? Se ele deve ir atrás, Senhor, como que ele deve agir, Senhor, com relação à esposa dele, Senhor. O teu amor enche o coração dele, a tua sabedoria, Senhor, a tua inteligência, Senhor, para que ele possa ser livre, Senhor, nesse período, ter direção do Senhor. Eu tenho perdido amarrados, que venhamos amarrando, expulsamos em nome de Jesus. Que venha a solução, Senhor, para essa situação, Senhor, que tem vivido, Senhor, em nome de Jesus. Para a vida, Senhor, da avó, da Anne. E pela vida da Anne, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecendo. Levanta, aumenta, Senhor, em nome de Jesus, a imunidade, Senhor, da Anne, Senhor, protege, Senhor. Do espírito de enfermidade da vida da Anne, da avó dela, repreende em nome de Jesus, Senhor. Do fogo, Senhor, os pés, Senhor, da Anne e da avó da Anne, em nome de Jesus, restaurando a saúde dela, Senhor.
imunizando ela contra toda enfermidade. Nós repreendemos todo aquele tipo de enfermidade, Senhor, na vida dela. Que ela tenha uma pronta recuperação em nome de Jesus, Senhor. Declaramos em nome de Jesus, Senhor. Ela não vai ser afetada, Senhor, por qualquer tipo de gripe, resfriado, coronavírus, Covid-19, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor. O amor de Deus manifesta na vida da Anne, da avó dela, trazendo saúde em nome de Jesus. Receba, Anne, em nome do poder do Senhor. Repreende tudo que amarra, foi embora em nome de Jesus. Paz, Senhor, sabedoria também, para conduzir-se se conduzir nesse momento, em nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus que a avó da Ana não vai ter qualquer tipo de sequela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a vida da Maria Luci, da mãe dela, do marido dela, Maria Luci, do esposo dela, nos apresentando notícia a vida da Maria Luci, e o esposo dela, em nome de Jesus. Receba em nome do fruto do Espírito Santo sobre você, Maria Lucia, o ânimo do Senhor. Tudo aquilo que estava apagado, o desânimo espiritual, ser repreendido agora em nome de Jesus. Que venha o ânimo, a força, o desejo de congregar, de buscar o Senhor. Eu não sei se você tem ido em alguma igreja, Maria Lucia. Se já tem ido, glória a Deus. Mas se não, venha visitar ali na Reconciliação, vai ter o culto drive-in domingo. O Senhor deseja que você esteja firmada com o Senhor, firmada na igreja, fortalecida, porque somente congregando, firmado, você vai ter a cobertura espiritual do Senhor. Quando nós estamos no corpo de Cristo, o sangue de Jesus chega até nós, o poder de Deus chega até nós. Isso vale para todos, né? Para todos nós, temos que estar firmados. O Senhor quer te dar muito mais do que migalhas do reino. Ele quer te dar a bênção, a herança. Por isso busca o Senhor de todo o coração. Só dessa maneira você vai conseguir vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, com o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Declara uma noite bem dormida, de descanso. Toda tristeza, o desânimo foi embora em nome de Jesus. O Espírito do Senhor sopra em nome de Jesus, trazendo liberdade sobre cada vida aqui. Toda amarração, todo o trabalho feito contra pessoas desse lugar que estão assistindo essa live, estão aprendendo o ministério, aprendendo o chamado, solta em nome de Jesus, seja livre, receba alegria em nome de Jesus. Todo o pânico, toda a ansiosidade, fora em nome de Jesus, foi embora em nome de Jesus. Talvez algum de vocês estavam sentindo um palpitar no coração, uma ansiedade muito grande. Seja livre em nome de Jesus. Respire fundo, sem dor, você vai ver que saiu isso em nome de Jesus. Essa ansiedade, receba a paz do Senhor. Amanhã estaremos aqui novamente às 22 horas para compartilhar a palavra do Senhor, continuar avançar na história dele, de Abraão, aprender mais um pouco sobre isso e orar pelos seus pedidos em nome de Jesus. Lembrando que domingo teremos o culto drive-in, né? Se você deseja também, puder, traga pelo menos 1 quilo de alimento. Se quiser trazer uma cesta básica, várias cestas, fique à vontade. Mas claro, né, em primeiro lugar, seja fiel no dízimo e na oferta, né? Se você já faz isso na sua igreja, glória a Deus. Se não, se você não está em nenhuma igreja, né, ou não está bem, ou é da reconciliação, pode fazer isso na reconciliação. Tanto no culto drive-in você vai poder fazer isso, como através tem os dados aí na descrição do vídeo para você fazer isso. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus.